Então, se a gente entender que Deus ele enxerga o coração, e o coração ele expressa o sentimento, eu entendo que é relevante os frutos da terra, ali foi só uma forma de que o homem pudesse se expressar. O fruto da terra e também aquela ovelha, aquele animal que Abel levou. Mas quando eu estou buscando entregar o melhor, Deus ele enxerga por aí. Ele vê a adoração antes do adorador entregar ela. Então, Tem, existe aquela adoração onde que o adorador ele está trabalhando para levar o melhor, porque o melhor vai expressar para Deus o quanto ele investiu para entregar aquela adoração. Então, eu entendo que aí é que vai definir aonde Deus ele tem, né, ali uma, um agrado maior, né, falando de maneira mais simples. Fazer o bem é, é buscar fazer tudo aquilo que possa melhorar num contexto geral. Ou seja, produzir algo ou se colocar no ambiente de forma que as minhas atitudes, as minhas ações vai proporcionar com eh, que eu torno o mundo ainda melhor por meio das minhas atitudes, né? E, e eu acredito que a vida nos dá a oportunidade dia a dia de fazer o bem. É a percepção de si mesmo, porque quando nós começamos a declinar por algo, nós começamos a desejar. A uhum, nossa mente, a nossa nosso equipamento mental, ele começa a focar naquilo dali. é, Nós podemos ver por meio das escrituras que quando a serpente iniciou o diálogo com Eva, Eva estava admirando o fruto. Então vamos, sim, cogitar aqui quantas vezes ela fazia isso por dia ou por semana. Então o diabo, como ele é astuto, ele é esperto, ele começa a fazer ali um esboço da pessoa, né? Começa a traçar o perfil dela para saber o que provoca ela o seu sentimento, o que deixa ela um pouquinho mais aguçada para fazer as coisas que às vezes não convém. Então, o princípio eu defino como um sentimento. Esse é o ponto uhum. que se deve ser observado. Toda decisão vai levar a um acontecimento. Então, eu. É aquela frase, toda ação tem uma reação, né, Moisés? Exatamente, toda ação tem uma reação. Então, eu diria que a porta é a decisão. Então, para que essa porta ela não seja aberta, é preciso que a gente tenha discernimento do que o que está após a decisão que eu irei tomar. O que está lá? O que eu estou tomando essa decisão, mas eu quero chegar aonde? O que eu vou colher? O que eu vou alcançar? O pós-atitude, né, Batendo? Exato. Qual que é o objetivo? Então, quando Deus fala aqui para Caim que o pecado jaz à porta, é interessante essa parte, muito interessante, que quando fala de porta, nós estamos falando de um canal de entrada. Nós estamos falando de um canal de entrada. E o ser humano, o homem, nós somos dotados do livre-arbítrio, nós temos o direito da decisão. Ou seja, nem o pecado, e nem o mal e nem o bem, ele vai nos acessar sem que haja em nós a, a, o destravamento ali da porta. Entenda que nem o mal e nem o bem. Mas é possível viver sem os dois? Não. Ou seja, se um não estiver, porque o outro já está. Porque todo ser humano ele tem o desejo de fazer coisas que não convém. Isso Deus não nos deixou isento disso. É uma luta diária, é constante.
vezes que o camarada está ali no modo automático, ele está distraído. Daqui a pouco ele tem que sair do modo automático para ele repreender um pensamento que surgiu assim, sem mais e sem menos. E ele tem que falar, não, aqui, vamos aqui interpretar o pensamento do indivíduo. Fala, não, está repreendido isso, Senhor, me perdoa. Porque ele está se recusando a pensar naquilo. Né? Ele está se recusando a pensar. Acontece muito. Acontece bastante. Então, ou seja, é um desejo que ele age contra nós. Eu vou orar a Deus, eu vou pedir a Deus para tirar esse desejo de mim. Meu irmão, me desculpe, talvez eu vou te trazer uma frustração, mas Deus não vai tirar. Porque eu porto em mim a minha natureza humana, a natureza do homem. Agora, o que Deus diz aqui? Ele diz aqui na parte final: o pecado já está à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar.